A recuperação do lirismo brasileiro seria a retomada de um passado concreto da cultura nacional, inclusive em certos aspectos bárbaros. Em outras palavras, era preciso resgatar os elementos da cultura nacional, mas não como eles eram concebidos pela visão estrangeira e colonial que acabou moldando a nossa própria forma de ver o nosso país. A criação da identidade nacional exigia, em primeiro lugar, a expulsão de uma falsificação histórica imposta como uma falsa memória. Então, e só então, seríamos capazes de abraçar todos os elementos populares e locais sem preconceitos. Bem-vindos ao Abismos Insones, o seu podcast de filosofia, arte e humanidades em geral. Meu nome é Lucas Fier e eu sou artista, pesquisador e um curioso insaciável. Se você gosta desse trabalho, nos siga no Spotify, no YouTube, no Facebook e no Instagram e nos ajude a divulgar. Quero lembrar também que agora temos uma série de vídeos curtos exclusivos no canal do YouTube, então recomendo que você se inscreva lá. O primeiro episódio de Abismos Insones, de março de 2022, há 1 ano e 7 meses, portanto, falava sobre o modernismo brasileiro e o nacionalismo na arte. Nesse episódio, eu discuto a pertinência do movimento modernista brasileiro, a concepção de modernismo artístico, sua relação com o engajamento político, sobre a tentativa de consolidar uma identidade nacional brasileira, inclusive herdando modelos estrangeiros para esse propósito, e falei sobre a pluralidade irredutível dessa identidade. No episódio de hoje, eu gostaria de focalizar a reflexão precisamente no elemento popular nacional, tão caro para o movimento modernista como um todo, desde a busca pelos elementos nacionais anteriores à Semana de 22, até a institucionalização e utilização política do modernismo pelos governos de Getúlio Vargas, e a forma como o nacional popular foi se compondo e ganhando as feições que o caracterizaram e determinaram os seus valores éticos e estéticos, assim como os seus limites de forma e conteúdo. Será um episódio mais histórico e menos filosófico do que o outro, com alguns dados muito pertinentes para entender o fenômeno. O objetivo de constituir uma arte e uma identidade brasileira já existia antes do projeto modernista, especialmente no romantismo do século XIX e seus desdobramentos. O problema é que esse empreendimento havia sido muito limitado, frequentemente se restringindo à exploração da temática indianista, ou seja, a representação de personagens indígenas como heróis nacionais, como na obra literária de José de Alencar, na música de Carlos Gomes e na pintura de Vítor Meirelles. Apesar do conteúdo indígena, a forma utilizada era a da arte clássica europeia. A afirmação de uma identidade nacional era buscada sobretudo na suposta universalidade do academicismo europeu, que supostamente elevaria o Brasil ao nível de nação civilizada. Falei do complexo de inferioridade do brasileiro no primeiro episódio, mas poderia acrescentar que, na época, a inferioridade econômica era preferencialmente explicada pelo clima tropical ou pela inferioridade das raças negra e indígena, ao mesmo tempo em que a mestiçagem era promovida como um símbolo nacional. Foi apenas ao longo das primeiras décadas do século XX que a explicação da raça vai cedendo para questões mais propriamente culturais. Essa mudança de perspectiva ocorreu, em parte, pelo processo de urbanização que ocorria nesse momento, com a industrialização e a emergência de um proletariado e de uma classe média mais expressiva. Como já foi mencionado no primeiro episódio, esse também foi um dos fatores que teriam desencadeado as experimentações modernistas, especialmente em São Paulo. Foi, pois, o movimento paulista aquele que afirmou de forma mais consciente e consistente o objetivo e a necessidade da criação de uma arte nacional, tanto no conteúdo quanto na forma, embora não tenha sido a primeira tentativa. Mas a primeira preocupação do modernismo paulista foi a própria modernização, entrar em polêmica contra a instituição já estabelecida e se atualizar em relação ao modernismo internacional, e cujo primeiro resultado mais visível foi a Semana de 22. A modernização da arte brasileira pelo grupo paulista se deu via Escola de Paris, com alguns membros do grupo tendo viajado para a França.
Ao assimilar o estilo de certos movimentos europeus, como o cubismo e o expressionismo, os artistas tiveram contato com certa tendência chamada primitivismo, que os fez olhar mais uma vez para os povos originários brasileiros. Já numa fase posterior desse modernismo, a partir aproximadamente de 1924, sua principal questão passa a ser a elaboração de uma cultura nacional. Não que ela já não estivesse presente desde o começo, mas a partir desse momento ela toma uma posição de centralidade. Esta também era uma maneira de se atualizar, pois também seguia o exemplo dos europeus. A busca pelo nacional era, também, uma forma de se universalizar. Uma dessas defasagens do Brasil em relação às nações, entre aspas, civilizadas, era a ausência de escolas artísticas próprias. Ao menos foi disso que Mário de Andrade reclamou no jornal Correio Paulistano na época, dizendo, abre aspas, é preciso criá-las desde já. Não há pintura, não há drama, arquitetura ou música nacionais. Isso é um desmazelo, uma desídia que nenhuma desculpa justificará. Fecha aspas. Em 1915, Oswald de Andrade publicou um texto chamado Em Prol de uma Pintura Nacional, num jornal chamado O Pirralho, no qual afirmava a importância dos artistas de São Paulo começarem a produzir uma obra nacional, especialmente os que puderam estudar na Europa. Artistas como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e todos os artistas ligados à semana passaram a introduzir essa preocupação na sua produção. E um dos caminhos buscados para atingir esse objetivo foi a síntese entre o nacional e o internacional, cuja fórmula teria sido sintetizada nos manifestos de Oswald de Andrade, o Manifesto Pau-Brasil e o Manifesto Antropológico, que propunha uma fórmula de integração que não recebe passivamente os elementos estrangeiros, mas os transforma, assegurando a manutenção dos entes nacionais. Ali, Oswald de Andrade propõe a integração da modernização com as nossas expressões líricas naturais e sentimentais. Já não é mais um passado genérico que é negado, como antes, mas uma espécie de falsificação desse passado criada pela visão estrangeira, de um saber erudito, acadêmico. No modernismo de Oswald, seríamos, abre aspas, práticos, experimentais, poetas, sem reminiscência livresca, sem pesquisa etimológica, fecha aspas. A recuperação do lirismo brasileiro seria a retomada de um passado concreto da cultura nacional, inclusive em certos aspectos bárbaros. Em outras palavras, era preciso resgatar os elementos da cultura nacional, mas não como eles eram concebidos pela visão estrangeira e colonial que acabou moldando a nossa própria forma de ver o nosso país. A criação da identidade nacional exigia, em primeiro lugar, a expulsão de uma falsificação histórica imposta como uma falsa memória. Então, e só então, seríamos capazes de abraçar todos os elementos populares e locais sem preconceitos, de forma quase intuitiva, não como objeto a ser estudado, mas como aquilo que somos e vivemos. Essa era uma perspectiva muito diferente da de Mário de Andrade, que apesar de estar dentro do mesmo projeto, procurou constituir a cultura nacional sob a base de um estudo sistemático das suas raízes, realizando uma extensa pesquisa do folclore. Eles chegaram até a brigar por causa dessa diferença. Mário era menos romântico e mais analítico. Ele estabeleceu 3 princípios fundamentais para o modernismo, abre aspas, o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional, fecha aspas. Essa necessidade de pesquisa o levou a uma viagem ao interior de Minas Gerais em 1924, intitulada Viagem de Descoberta do Brasil. Outra manifestação digna de nota da busca pelo espírito nacional foi o verde-amarelismo de Plínio Salgado, Cassiano Ricardo e Menotti del Pichia, situado no extrema-direita do espectro político, e que pretendia integrar todas as diferenças culturais, regionais e raciais sob um Estado autoritário de inspiração fascista, que aliás eu mencionei no primeiro episódio. E para quem o ouviu, sabe que esse projeto modernista era tão artístico quanto político, mas essa implicação política foi muito longe de ser unívoca. Vários segmentos políticos diferentes foram influenciados pelo modernismo, assim como foi variada a disputa ideológica em torno do seu significado e legado.
O governo Vargas foi um dos fatores mais decisivos para mudar os rumos do modernismo, a começar por tê-lo oficializado. Sua política, a seguir o exemplo de outras políticas nacionalistas ao redor do mundo, promoveu medidas que procuravam modernizar a educação e preservar a cultura brasileira. Não por acaso, precisamente nesse momento, isso é, a partir da década de 30, vemos mais uma mudança de prioridade no modernismo, com um deslocamento para a preocupação de cunho social e político. Uma das obras que melhor simboliza esse momento foi a famosa pintura Os Operários, de 1931, da Tarsila do Amaral. O crescimento do modernismo nessa década fez superar o seu vício paulocêntrico de origem. Novos nomes, com diferentes propostas, apareceram em todo o país, trazendo a marca das suas próprias realidades regionais. Esse foi um contexto em que, apesar das disputas ideológicas, tanto direita quanto esquerda modernistas concordavam em enfatizar a identidade nacional, a valorização da cultura e a soberania. Nesse momento, foi se valorizando também, cada vez mais, a cultura brasileira em seus múltiplos aspectos regionais, sobretudo folclóricos e de caráter popular. E, adotando para si a tarefa de transformar a realidade brasileira através da cultura, muitos intelectuais e artistas começaram a buscar bases institucionais para apoiar o seu trabalho de arte e pesquisa. A institucionalização do movimento modernista foi importante para legitimá-lo e permitiu ao seu legado durar por muitas décadas, tanto na produção teórica e artística quanto nas políticas culturais. Uma das consequências dessa institucionalização foi que, se na década anterior a arte dependia do financiamento privado e se restringia especialmente a salões aristocráticos, agora ele passava a receber o mecenato e a organização do Estado. Outro ponto foi a criação de diversas instituições culturais. Foram criados vários órgãos importantes, como Escola Livre de Sociedade e Política em 1933 e a Universidade de São Paulo em 1934 e o Departamento de Cultura e de Recreação de São Paulo de 1935. Tais instituições visavam a modernização e a sua idealização geralmente possuíam um caráter democrático e pedagógico, numa concepção bastante paternalista, visando elevar o nível cultural do povo. Intelectuais de diferentes tendências tentaram aproveitar a oportunidade para tentar construir o seu próprio projeto de modernidade e nacionalidade. Contudo, muitos intelectuais de esquerdas envolvidos nas políticas institucionais da era Vargas tiveram conflitos com o governo em função do seu modelo corporativista e autoritário, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. O governo Vargas, em especial após o Estado Novo de 37, se apropriou seletivamente do ideário da vanguarda modernista e seu projeto de criação da identidade nacional. Essa estratégia se mostrou eficiente a ponto desse projeto ter sido expandido e massificado, e mesmo na arte, diferentemente do caso da Itália fascista, revelou-se um casamento duradouro. Só que a partir desse momento, as políticas de muitas dessas instituições foi substituída e esvaziada. O Estado Novo deixa de ser tutor da cultura para exercer sobre ele um controle mais efetivo. A cultura foi instrumentalizada por ele para difundir seus ideais e constituir assim o seu próprio projeto nacional, aplicando também a censura. Como foi mencionado, havia um consenso, mesmo entre direitas e esquerdas modernistas, na necessidade de mudar o país, modernizando-o e construindo sua identidade. Mas aquilo que constituía essa identidade, essa consciência que seria capaz de formar uma unidade brasileira, variava segundo os vieses políticos de cada agente. Apesar disso, se pode observar algumas convergências entre as diferentes tendências, como, por exemplo, a busca por um elemento nacional popular a fim de construir uma nova hegemonia cultural capaz de constituir uma identidade. E havia uma disposição em formular uma ideia de Brasil que conciliasse as diferenças regionais, os antagonismos de classe e, sobretudo, de raças, para formar uma imagem coesa. Segundo o historiador Marcos Napolitano, o projeto modernista exaltou muito, por exemplo, a mestiçagem como modelo da identidade nacional, de forma a praticamente apagar a figura do negro como constitutivo dessa mesma identidade, tanto à direita quanto à esquerda, com as devidas diferenças.
Houve também um fator internacional que foi de capital importância para o nosso modernismo. Após a vertiginosa onda de experimentações e rupturas protagonizadas pelas vanguardas internacionais, pode-se observar um movimento que se deu de forma bastante heterogênea de resgate de formas mais tradicionais de representação. Esse movimento ficou conhecido como o Retorno à Ordem, que foi impulsionado por uma série de fatores históricos e sociais, como a instabilidade política e econômica decorrente da Primeira Guerra Mundial e da Grande Depressão, e veio acompanhado do discurso de reconstrução da Europa. A influência do retorno à ordem foi sentida também no Brasil, e tal fato teria determinado os rumos do modernismo brasileiro, que foi incorporado ao projeto nacional popular do modernismo em seu objetivo. Assim, o modernismo brasileiro, a fim de constituir a sua identidade, optou por virar as costas à experimentação e se ater a um modernismo mais tímido e tradicional. Este fato teria sido determinante, então, para consolidar a ética e a estética do projeto, o que teria fechado as portas para as formas mais radicais e atualizadas de expressão artística. Podemos observar aí um aspecto conservador do modernismo, mas que, de certa forma, estava presente desde a sua origem, na década de 1920, por mais revolucionário que ele se considerasse e tivesse se propagandeado. Voltando à década de 30, naquele quadro de preocupações sociais, realismo e identidade nacional, o pintor de maior destaque foi Cândido Portinari. Ele foi capaz de construir um discurso e uma imagem das classes populares e dos oprimidos a partir do projeto modernista que vinha se desenvolvendo desde a década anterior e do novo realismo social em voga internacionalmente, e cuja potência foi capaz de estabelecer mesmo um diálogo com a América Latina. Sua arte tinha pontos de ligação com a fase neoclássica de Picasso, com o Quattrocento italiano e especialmente com o muralismo mexicano, entre outros. Alçado como símbolo do modernismo brasileiro no mundo, Portinari foi convidado diversas vezes a realizar obras para o governo e realizou murais para várias instituições nacionais e internacionais. Bem, a partir daí, muitas reflexões poderiam ser feitas, como as relações entre a arte e a política, e como a arte pode estar relacionada à identidade de um povo, e mesmo sobre o caráter arbitrário dessa identidade. Mas podemos deixar essas reflexões para outra oportunidade. Eu poderia mencionar apenas dois fatores interessantes sobre esse assunto. O primeiro é que a expressão que eu utilizei nesse vídeo, o nacional popular, chegou até nós por influência da filosofia do teórico italiano Antonio Gramsci, que já usava a expressão nos seus cadernos do cárcere, e sua filosofia foi bastante influente entre os intelectuais brasileiros que seguiram promovendo o projeto modernista ao longo do século. O outro fato é que nós tivemos um filósofo maranhense chamado Graça Aranha, diplomata e um imortal da Academia Brasileira de Letras, que já propunha uma busca por uma arte nacional, tanto no conteúdo quanto na forma, também como maneira do Brasil se universalizar, já em seu livro Estética da Vida, de 1921, que foi muito influente para o grupo da Semana de 22, como atesta Eduardo Jardim Moraes no livro A Brasilidade Modernista. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio até aqui. Para mais conteúdo de arte e filosofia, curta Abismos Insones no Facebook e Instagram. E nos siga no Spotify e principalmente no YouTube para ver também os vídeos. Curta, compartilhe e manda uma mensagem para um dos nossos canais. Sugestões e críticas construtivas são muito bem-vindas.